Então, começando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre métricas, análise de negócios, por onde que a gente começa, né? Hoje em dia, a gente pode medir praticamente tudo. Existem formas de medir, algumas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Mas como é que a gente lida com todo esse fluxo de informação, com tudo isso que a gente consegue olhar, e transforma isso em algo que realmente vale a pena, né? Por onde a gente começa? O que eu tenho que saber para começar a usar isso para gerar insight e gerar inteligência de negócio, para quando eu vou lançar um produto novo, quando eu vou reformular um produto, o que quer que seja. E como é que eu vou usar isso para pautar o meu time de desenvolvimento, por exemplo, né? É uma coisa bem importante. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Acho que nem todo mundo estava quando eu me apresentei antes. Meu nome é Amanda. Eu trabalho com mídia performance na King Host. Também sou professora de marketing digital já faz alguns anos. Eu sou de formação, sou publicitária, mas eu me especializei em empreendedorismo criativo, porque eu gosto muito dessa área de negócios, de business. Acho que a indústria criativa é algo que vem crescendo muito e que é uma inspiração para todos os negócios, sejam eles quais forem, né? Maneiras diferentes de a gente resolver problemas. E também sou mestranda em comunicação social pela URGS, que é onde eu tive a minha formação inicial. Eu deixei meu e-mail aqui embaixo também, ali, vocês podem ver. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem dicas, se vocês quiserem contar coisas, enfim, vocês podem entrar em contato, podem mandar e-mail que eu respondo lá. E a gente pode ir trocando. Acho que também é uma outra forma de a gente continuar e o que a gente conversa aqui não acabar aqui, a gente conseguir continuar tendo uma conversa. Acho que a primeira coisa para a gente deixar bem claro, assim, é a diferença entre um KPI e uma métrica. E por que eu gosto muito de trazer isso, né? Métrica, atualmente a gente tem 1 milhão, né? Tudo a gente, como eu falei antes, tudo a gente mede, tudo existem formas mais fáceis ou mais difíceis, mas a gente mede. Só que nem tudo é importante. E isso a gente tem que sempre ter em mente, né? O KPI é a coisa que é mais importante. Então, pensem. Eu sempre explico para os meus alunos assim: pensem na Charlotte, na Rainha Elizabeth. Quem é mais importante? A Rainha Elizabeth, né? E Charlotte é ainda uma criança, ainda não tem um papel tão fundamental na família real. A Rainha Elizabeth é um KPI, a Charlotte é uma métrica. E acho importante, acho que é uma maneira fácil de a gente entender, né? Aquilo que é muito importante no KPI, aquilo que realmente vale a pena a gente olhar, a gente se aprofundar. E as métricas são coisas que a gente olha, mas são coisas que a gente não dá tanta importância assim, não são coisas que a gente se apega tanto. São coisas que a gente monitora para saber o que está acontecendo. Mas a gente não necessariamente vai pautar uma grande ação em uma métrica isolada. A gente vai olhar para várias delas. E os KPIs são coisas que realmente são decisivas para o nosso negócio, decisivas para um produto, decisivas, enfim, para o que a gente está analisando. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque em terra de métrica todo mundo quer ser KPI. Então, a gente sempre está dizendo, mas e se eu analisar mais isso, e mais aquilo outro? E aí a gente acaba chegando num momento em que a gente está tão esnucado que a gente já não sabe mais o que fazer. A gente não sabe exatamente o que olhar, o que realmente é mais importante. A gente perde a perspectiva. E aí uma análise que a gente deveria fazer assim, porque a gente precisa de agilidade, a gente precisa... muitas vezes a gente tem tempo para fazer, mas muitas vezes a gente não tem tempo para analisar, porque a gente tem que tomar uma decisão de negócio muito rápida, porque as coisas estão mudando. Eu acho que um bom exemplo tem sido a pandemia, né, que a gente está vivendo. Se eu ficar 6 meses analisando números, a pandemia possivelmente ainda vai estar aí, né? Porque a gente não sabe se não vai durar até o final do ano. Mas a gente vai ter perdido quanta coisa nesse tempo. Então a gente tem que ir testando. A gente tem que ir olhando para as coisas e vendo como é que a gente consegue usar elas de uma forma ágil. E não tem problema se no meio do caminho tiver que mudar. O que importa é a gente saber para aquilo que a gente olha. E a gente não querer olhar tudo porque a gente é meio humanamente impossível, né? Então a gente não vai conseguir olhar para absolutamente tudo. E eu acho que isso é a maior dica que alguém pode dar assim, sobre métricas. Olhar para aquilo que é importante e dar importância para o que é importante. Para o que gera inteligência de negócio. Para o que realmente faz a diferença. E não olhar só para o que eu posso medir. Porque medir é muito fácil, principalmente aí para quem
desenvolve, medir é muito fácil, tu sempre cria alguma coisa que vai fazer a métrica, se uma ferramenta já não faz, mas realmente a gente olhar para o que realmente vale a pena. Para cada análise, a gente vai ter um KPI diferente, né? Só que existem coisas que todos eles vão ter. Fazendo análise de mercado, eu tenho que olhar para um tipo de informação. Se eu quero olhar para uma questão de concorrência, para outro, ou para o quanto a minha empresa vai conseguir lidar com aquele produto que a gente está pensando em desenvolver. Porque muitas vezes a gente tem uma super ideia, mas aí se a gente for confrontar lá com a ponta, o meu suporte não conseguiria dar suporte, não conseguiria dar vazão para o que entraria. Será que existe alguma coisa que eu posso desenvolver no produto para gerar menos demanda de suporte? Com as métricas, a gente consegue ter ideia de tudo isso, né? A gente consegue ver o quanto existe de saturação no nosso suporte, no mercado, se as pessoas estão prontas. Mas existem coisas que todos os KPIs têm que ter para que eles realmente sejam importantes e dignos, né? Que eles valham a pena ser analisados e serem utilizados como fonte para a gente realmente ter uma maior sabedoria de negócio. Primeiro, é ser relevante para a empresa. Não é que todos os concorrentes estão olhando que eu também tenho que olhar. E com o tempo a gente passa a perceber isso, assim. Tem coisas que às vezes são mais importantes para um concorrente do que para a gente. Dando um exemplo, né? Se eu tenho um produto que tem um ticket muito mais alto, né? Ou a minha empresa acaba tendo que comercializar com um ticket um pouco mais alto, mesmo não tendo tantos diferenciais, às vezes por uma questão de infraestrutura ou alguma outra questão por trás. Talvez o que o meu cliente está olhando não seja tão importante, porque ele não vai ser tão relevante. Ele vive uma realidade diferente da minha. Ou se eu estou falando de um concorrente indireto, por exemplo, né? Alguém que não faz exatamente o que eu faço, mas que faz algo parecido, talvez seja mais relevante para ele do que para mim. Então, sim, os meus concorrentes olham, eu posso olhar. Mas será que isso é realmente mais importante? Como é que eu descubro isso? Se realmente é relevante para mim, de verdade. E tem que ser alinhado com aquilo que a gente está analisando. Parece idiota falar isso, né? Eu tenho que olhar para uma métrica que realmente tem a ver com o que eu estou analisando. Mas na prática, às vezes a gente se perde. A gente olha, tem tanto número, tem tanta coisa. Às vezes as coisas são relacionadas, mas não são essenciais. Então, se eu estou pensando em ticket médio de produto, né? A quanto eu vou conseguir comercializar esse produto, eu vou olhar para o ticket, eu vou olhar para as vendas, eu vou olhar para o que o meu concorrente está fazendo. Talvez alguma dessas coisas não se encaixe tão bem. Então, a gente tem que ver se realmente é alinhado e se é essencial. E tem que ter como base o mercado, né? A gente não se descola. As coisas têm que ser relevantes para a nossa realidade, mas, claro, a gente não está na lua, né? Então, as coisas vão se relacionar com o mercado. E acho que é importante que a gente tenha consciência disso. A gente não está em outro mundo, mas a gente também não pode se guiar só pelo que o mercado faz, porque nem sempre o que faz sentido para os outros faz sentido para a gente. E isso é uma coisa que, quando a gente começa a trabalhar, levar as métricas assim, para esse processo, acaba sendo um pouco difícil de conseguir discernir uma coisa da outra, né? Eu estou fazendo isso porque o mercado está fazendo ou porque é relevante para mim? Eu não estou fazendo isso porque não é relevante para mim ou porque eu estou com um ponto cego e eu não estou olhando para algo que as outras empresas estão conseguindo olhar. Então, essas perguntas nos ajudam muito a guiar o nosso pensamento e ver se realmente faz sentido ou se não faz. E aí eu trouxe uma relação de input e output, assim, para a gente entender o que a gente pode olhar e o que a gente pensa. Para que a gente consiga fazer algo um pouquinho mais mão na massa e entender como é que a gente vai transformar essas métricas e realmente em insights de negócio. Primeira coisa que eu trouxe, assim, são ferramentas de análise de interesse, né? A mais famosa delas, que eu coloquei em print aqui, é o Google Trends. Existem algumas outras opções, existem algumas opções pagas, mas eu acho que o Trends, ele geralmente atende bem as necessidades que a gente tem, a menos que a gente tenha uma necessidade muito específica. Aí vai depender da ferramenta que vai melhor nos atender, dependendo dessa necessidade. Mas existem algumas outras opções que a gente consegue. Também a gente pode usar quando a gente quer olhar para um concorrente específico, ou até algumas coisas de mercado, existe SimilarWeb, que é uma ferramenta maravilhosa, que é paga.
é um pouco mais, que é acho, a mais generalista das pagas. E se vocês querem ver algo muito específico, aí existem as ferramentas que realmente falam daqui. Primeira métrica que a gente vê e que pode nos trazer insight de negócio no Google Trends é o índice de interesse e a evolução do interesse por determinado produto, termo, marca, o que quer que seja, ao longo do tempo. Aqui eu coloquei o smartphone e iPhone, né? Se vocês olharem, não dá para ver muito bem porque está pequenininho. Em relação ao iPhone, o smartphone ficou bem pequenininho, né? Mas o smartphone diminuiu um pouquinho o interesse nos últimos 5 anos. Quando a gente olha lá para o início de 5 anos atrás, tinha mais interesse. O iPhone, por outro lado, manteve. Agora, recentemente, ele diminuiu. E o smartphone aumentou bem pouquinho. Ele ainda não está no que era 5 anos atrás, né? Mas ele deu uma aumentadinha e o iPhone deu uma outra diminuída. O que a gente pode inferir desse tipo de informação, né? Será que os smartphones melhoraram tanto? E daí agora as pessoas estão pensando em trocar por um iPhone? Será que o iPhone está muito caro? As pessoas não têm mais condição de pagar? Que tipo de coisa pode estar acontecendo, né? Para que ocorra essas diferenças. E por que o smartphone diminuiu e agora ele deu uma aumentadinha? E quando a gente percebe que ele está aumentando um pouquinho, o que a gente pode fazer para seguir monitorando e ver se isso realmente é uma tendência ou não? E aí, mais para baixo no Google Trends, isso aqui não é muita gente que usa, então acho legal trazer. A gente consegue ver o interesse por estado. Por que isso é importante, né? Quando a gente está fazendo uma análise para saber se vale a pena entrar com um produto ou entrar mais forte em alguma região do nosso país, por exemplo, a gente consegue ver quais são os concorrentes que são mais fortes, né? Porque eu poderia estar pesquisando pelas marcas dos concorrentes, né? Não precisa ser um produto. E aí eu consigo ver em que estado vale mais a pena eu entrar ou não. E também o volume de buscas por palavra-chave, uma coisa bem importante. Essa ferramenta se chama Ubersuggest, não sei se todo mundo conhece, ela é muito usada para SEO, mas ela traz qual é que está o interesse das pessoas na busca orgânica, né? E isso é bem importante porque a gente consegue ver, ajuda o Trends, né? A gente entender qual é o interesse que as pessoas estão tendo. E vocês podem fazer isso para a marca de vocês, para um produto específico, enfim. E tem essa outra ferramenta que se chama Answer the Public. Eu adoro essa ferramenta. Vocês digitam um termo e ela mostra as perguntas que as pessoas fazem relacionadas com esse termo. E isso é muito legal, porque isso nos ajuda a entender o que as pessoas não entendem do nosso produto ou do nosso negócio, da nossa marca, do que quer que seja. E aí a gente consegue ter ideia de por onde a gente pode expandir, né? O que a gente pode começar a investir mais em termos de produto? As pessoas perguntam muito se tem o produto X na minha empresa. Quem sabe eu posso ter o produto X. Ou quem sabe, se as pessoas pesquisam se é confiável, eu posso trabalhar a confiança. Então, isso gera bastante insight de negócio, assim. Dando um exemplo bem prático, eu já trabalhei com um cliente, quando eu trabalhava em agência, que precisava aumentar muito a confiança no produto, né? Porque o produto, ele acabava sendo muito bom, mas as pessoas não conheciam. E como é que eu posso aumentar a confiança, né? Tem muitas coisas de marketing que a gente pode fazer, mas o que o pessoal de produto podia fazer para melhorar o produto e melhorar a confiança, né? Então, daí surgiram várias ideias e várias situações que foram feitas, e tudo com base numa pesquisa, assim. São coisas que são um pouco mais qualitativas, né? Não são tão quantitativas. E quando a gente pensa em métrica, a gente sempre pensa no quantitativo. Mas a gente é bom a gente sempre colocar uma coisa em perspectiva com a outra. E a gente vai ver que realmente pode ter bastante insight. E pesquisas, né? Pesquisas e mais pesquisas. As mais importantes, web shoppers, pesquisas do IBGE, tem a pesquisa do Compre e Confie, que é um movimento que mostra índice de confiança em e-commerce, por exemplo. Então, se tu tem um produto que é vendido na internet, tu pode entrar lá, ele vai dizer volume de vendas que está rolando, quais são os segmentos mais vendidos, e aí isso tudo vai te gerar insumo para tu ter insight depois. O Sebrae mostra muita coisa sobre cenário, né? Isso é bem importante. Então, o cenário do empreendedorismo no Brasil, o cenário dos autônomos, o cenário, enfim. E esses cenários nos ajudam a ver se as pessoas estão prontas para consumir o que a gente está pensando em lançar, ou, enfim, serem clientes da nossa empresa ou não.
e a gente pode tomar decisões. As pessoas não estão disponíveis, não podem ser meus clientes agora, porque a gente está numa conjuntura, num cenário no país que as pessoas não vão conseguir comprar meu produto porque isso ele é muito caro. Existe uma maneira de diminuir o preço? Ou existe uma maneira de eu levar mais valor agregado e eu resolver, ao invés de um problema, 2 ou 3, e meu produto vai passar a valer mais a pena aos olhos do meu cliente? E tudo que vocês conseguirem encontrar, assim, tem muita coisa legal, vai depender do segmento de vocês. Mas essas pesquisas nos ajudam. E qual que vai ser o output de todas essas informações, né? As pessoas realmente estão interessadas no produto? Isso são perguntas que vocês vão pegar essas métricas que vocês olharam, então, olhei no Trends, olhei no Answer the Public, olhei no Uber Suggest, olhei em pesquisas que eu achei, olhei nessas pesquisas que eu citei, enfim, vi o cenário do e-commerce, se eu sou um e-commerce, tá, ok. As pessoas estão interessadas no produto, aí eu vou voltar lá para as métricas. Cresceu o interesse. Possivelmente sim, né? É um indício de que sim. Cresceu, o volume de buscas está alto, indicativo de que sim. As pessoas já conhecem o produto, o meu ou um similar, então vamos pesquisar sobre os produtos. Se as pessoas pesquisam muito sobre um produto, é porque possivelmente elas já conhecem. Se elas não pesquisam, possivelmente elas não conhecem, nunca ouviram falar. Então, como é que a gente faz isso, né? O que as pessoas querem saber sobre o produto, né? A gente pode ter ali no Answer the Public. Isso nos dá muito insight do que eu tenho que desenvolver para o meu produto. Se as pessoas querem saber muito se meu produto faz tal coisa, talvez, inclusive, o core do meu produto não deva ser o que ele faz, mas essa outra coisa. E isso nos ajuda a adequar o nosso produto ao que realmente as pessoas estão pesquisando e estão querendo saber. Depois, as pessoas estão vivendo um cenário em que o produto faz sentido. Muitas vezes, o nosso produto não vai fazer sentido no cenário de economia, no cenário de emprego, no cenário de, enfim, de política, né? Tem produtos que estão com vendas muito mais difíceis num cenário tão de polarizado, num cenário tão polarizado de política que a gente está vivendo hoje. E as pessoas costumam comprar esse tipo de produto, né? Isso é uma coisa muito importante quando a gente quer lançar um produto. As pessoas já compram isso ou eu vou ter que mostrar para elas por que é importante o comprar? E isso vai nos dar definição para o desenvolvimento do produto, né? Porque se as pessoas não estão acostumadas a comprar, será que tem algo que eu possa acrescentar no produto que vai me ajudar? Ou eu posso simplificar o meu produto, porque afinal de contas, nesse momento não é tão importante aquela feature que eu acho que vai ser maravilhosa, ela não é tão importante nesse momento. Porque as pessoas ainda não compram esse tipo de produto. Talvez daqui a um tempo seja. E esse cenário econômico atual favorece ou dificulta, né? É muito do que eu falava antes de a gente olhar para essas pesquisas que são mais relacionadas com o cenário econômico, com o cenário, enfim, político, de emprego, enfim. Sobre análise de concorrentes, né? A gente também pode olhar no Google Trends, é uma boa ferramenta para isso, e pesquisa com usuários. Aqui, a gente geralmente tem uma preocupação muito grande com uma amostra, né? Eu preciso ter uma amostra que seja fidedigna, eu preciso ter uma amostra que faça sentido. Só que isso, sim, é importante, mas nem sempre eu vou conseguir. E aí a gente tem que fazer uma equação. Vale mais a pena eu não ter a informação, eu vou desconsiderar se não tiver amostra, ou eu usar essa informação com parcimônia, né? Usar essa informação com cuidado. Então, às vezes o bom velho Google Forms, ele pode não ter a gente pode não conseguir alcançar uma amostra representativa, né, que vai nos dar assertividade. Mas ele nos ajuda a ter um insight mais qualitativo, que também é bem importante. E pode ser uma boa fonte. Quais são os outputs que a gente tira disso, né? Quando a gente vai conversar com o cliente, né? O pessoal de UX faz muito isso, de conversar com o cliente. Quais são os diferenciais que os concorrentes já criaram? Isso é bem importante, porque será que eu posso deixar essa funcionalidade de fora ou não? Quando eu estou criando o produto. Ou na minha nova versão do produto, né? No meu MVP 2, eu preciso botar isso? Eu já tinha isso? Então, a gente consegue ter esse tipo de ideia. Qual o ponto forte, o ponto fraco dos meus concorrentes, né? Em termos de produto e de negócio. O meu concorrente tem um péssimo atendimento. Opa, pera. Então,
Posso investir em soluções internas para ter um melhor atendimento, né? Isso nos traz um insight de negócio que é muito valioso, de algo que a gente pode mudar para ter uma inteligência maior e mostrar uma vantagem para os nossos clientes. Por que as pessoas compram do meu concorrente, né? É uma questão de marketing, é uma questão de produto, é uma questão de um pouco dos dois. A gente consegue ter um pouco dessa ideia. O que a gente pode fazer de diferente do concorrente, que vai ser uma vantagem competitiva, né? E que vai fazer com que ele compre da gente e não da outra opção. Quais regras de negócio eu posso inferir que os meus concorrentes usam, né? Quando a gente analisa muito um produto, e é bem legal vocês contratarem o produto, usarem, para entender quais são as regras de negócio. Isso vai ajudar a ter ideia de qual tem que ser a nossa regra de negócio também. Quais funcionalidades a gente não pode deixar de fora, né? Então, assim, todo mundo faz tal coisa. Às vezes eu tenho que entregar isso no meu produto. Eu não posso deixar de entregar. Ou todos os players fazem determinada coisa. Eu também vou ter que fazer. E às vezes eu não preciso fazer. Às vezes eu vou fazer porque é um diferencial, às vezes eu vou fazer porque todo mundo faz. E como é que o difícil é saber quando é uma coisa que eu preciso e quando é uma coisa que eu não preciso. Qual que é a receita de $1 milhão, né? Isso é algo que faz as pessoas comprarem do concorrente? Se isso é decisivo para que as pessoas comprem do teu concorrente, então tu vai ter que fazer. Porque é o que faz as pessoas comprarem esse produto. É o que as pessoas identificam como a essência desse produto. Ou de comprar de determinada empresa em detrimento de outra. Se não é a essência, às vezes pode ficar de fora. Porque se não é algo que realmente faz a diferença para as pessoas e que entrega muito valor, às vezes eu posso deixar isso para uma segunda versão do meu produto, para um segundo momento em que eu conseguir reformular determinadas coisas na minha empresa. E sobre dificuldades e limitações do nosso negócio. Isso é muito importante. Também é assim, receita de $1 milhão. Eu posso olhar para dentro e que vai me dizer se faz sentido o que eu estou pensando ou não faz. E é uma questão de a gente ser humilde, né? A gente geralmente tem nas empresas uma percepção de vai dar. A gente está super empolgado, a gente quer fazer acontecer. Só que às vezes não dá. E a gente olhar para os nossos números internos e ver se dá ou se não dá é muito importante. Então, olhar para o número de CPA, quanto está custando cada cliente, né? Faz sentido ter um novo produto ou faz mais sentido eu melhorar um produto que eu já tenho e entregar um melhor resultado para os meus clientes atuais, para os clientes futuros, em cima de um esforço que eu já faço? Eu só não sei se CPA é um conceito claro para todo mundo, né? O CPA é o custo por aquisição de cada cliente. Então, se faz sentido eu gastar mais, eu gastar menos. Geralmente, quando a gente otimiza um produto e entrega mais valor, o custo de aquisição de cada cliente da nossa base, ele diminui, porque passa a ter um valor percebido, as pessoas passam a indicar mais, então isso tende a diminuir. À medida que eu me estabeleço enquanto alguém que entrega uma boa solução e que é uma boa empresa, esse valor tende a diminuir. Qual é o meu SLA, né? Se tá bom, se não tá. O número de chamadas que eu tenho aberto, isso é muito importante. Tipo assim, eu vou criar um produto que a pessoa vai ter que... Eu não vou conseguir desenvolver determinada funcionalidade no tempo que eu tô pensando de desenvolvimento do produto. Só que a minha equipe de suporte já tá atolada. E ao não desenvolver essa funcionalidade, eu vou fazer com que surjam muito mais chamadas. O meu tempo de resposta de chamadas já tá alto. Então, talvez valha mais a pena demorar um pouquinho mais para desenvolver e desenvolver a funcionalidade, porque no final o cliente vai sair da base. Porque ele não vai perceber um valor agregado. E isso é pensar no negócio mais a longo prazo. Não é só botar produto na rua, mas é conseguir manter os produtos que a gente tem, né? Às vezes a gente tem uma ideia, quer fazer uma coisa nova, mas a gente tem que conseguir manter aquilo que a gente já tem, senão os nossos clientes saem da base. A relação, né, capacidade de atendimento versus os chamados, as vendas, né? Se é um produto que não vende, será que vale a pena desenvolver um novo produto ou reformular esse produto, né? Eu já tive experiência de atender empresa que vinha assim dizer, eu preciso que o marketing faça vender mais esse produto, mas o problema é da equipe de produto, não é do marketing. O produto é bem divulgado, mas não tem isso
Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Beleza. Então aqui eu achei que tinha falhado. Acho que por alguns falhou, por outros não. Tá, mas eu vou continuar então. Então, às vezes, vale mais a pena demorar um pouco mais, mas conseguir ter uma inteligência um pouco maior e não atolar a minha equipe de suporte no final das contas, né? E isso é o pensar no negócio de forma um pouco mais perene, né? Eu não pensar só no produto que eu tô lançando, no que eu tô dando vazão. Tu consegue me ouvir? Ou me ouvir vocês conseguem, né? Acho que para alguns falhou a câmera. Beleza, então. E outra coisa, né? A conversa com possíveis stakeholders. Isso é muito importante, gente. Quando a gente está pensando em mudar algo no negócio ou em um produto, conversar com quem vai ser impactado dentro da empresa, né? Às vezes a gente vai ver que realmente é isso que precisa fazer, ou às vezes a gente vai ver que não é isso que precisa fazer. Na verdade, o que a gente precisa fazer é chegar e fazer outra alteração, porque é o que mais gera dúvida, por exemplo. Um exemplo bem prático, eu lancei o MVP 1 do meu produto, e aí eu chego lá e quero, no MVP 2, fazer a feature Y e Z. Só que se eu conversar lá com o suporte, ele vai ver que, na verdade, o que precisa é a X, a S. Então, por que eu não substituo, né? E faço isso olhando para dentro. Às vezes a gente quer olhar muito para fora e a gente quer se equiparar aos nossos concorrentes, mas se a gente olhar para dentro não faz sentido. E é isso que eu falava lá no início sobre fazer sentido para o nosso negócio. Tem que fazer sentido para a gente, para o nosso negócio. E a melhor forma de saber se realmente faz sentido é olhar para dentro, para as nossas métricas internas, para quem realmente está lá e que vive isso o dia inteiro, né? Quem está dentro da empresa é diretamente impactado pelas nossas decisões de negócio. E aí, o que eu posso ter de output, né, para pensar? Quais as dificuldades que o meu time de desenvolvimento poderá encontrar para desenvolver o produto na empresa que a gente trabalha hoje, né? Porque às vezes a gente quer desenvolver uma coisa, mas a gente ainda não é maduro para desenvolver essa solução. Então, o que eu faço para ficar maduro para poder desenvolver essa solução? Porque às vezes vai ser tão difícil que o nosso time não vai conseguir fazer. Então, a gente tem que ter isso bem claro. Quais as barreiras que o produto pode ter quando chegar no atendimento, né? O que eu preciso trabalhar melhor no produto ou no treinamento que eu dou para quem está lá na linha de frente. O que a gente pode fazer para simplificar o trabalho e mitigar risco, né? Eu acho que isso é uma coisa que é bem importante a gente se perguntar. O que eu posso fazer agora, que de preferência não tem um impacto tão grande, mas que vai mitigar um risco bem grande no futuro. E a maior dica que eu posso dar para vocês, assim, eu amo planilhas, sou muito viciada em planilhas, mas organize as informações de forma visualmente otimizada. Então, faça algo que seja visual, porque o visual nos ajuda a conseguir entender e traduzir. E quando a gente faz uma pergunta dessas para informação, se ela está bem distribuída visualmente, é muito mais fácil de achar. Por isso que a gente usa tanto aquela lógica de OR1, né? Por que isso é tão importante? Porque a gente fica tudo ali, a gente consegue ver tudo claramente. Então não tenham vergonha de pegar a sala, o escritório, o quarto, o lugar que vocês estão trabalhando agora no home office e colar, botar na parede, escrever se vocês tiverem um quadro, deixem tudo ao alcance de vocês. Se vocês forem pessoas bem digitais e não gostarem dessa coisa mais tátil, organizem de uma forma que tudo fique aos olhos de vocês. Tem uma ferramenta bem legal que dá para fazer isso, que é o Google. Ele faz mapas mentais e aí ajuda muito para organizar de uma forma visual e que vocês consigam olhar e já saber. Uma coisa que eu sempre falo, a experiência com métrica nos faz olhar para o número e já saber se ele está dentro do padrão, fora do padrão, se ele faz sentido ou se ele não faz. Então, à medida em que a gente conseguir colocar isso na nossa rotina para gerar insight para o negócio, também se torna muito mais fácil esse trabalho. Mas para que ele possa acontecer de uma forma melhor... eu vou mandar aqui. Eu acho que é assim que escreve. Ou é assim. Eu sempre confundo. Mas, assim, organizem de uma forma que faça muito sentido, que seja direto. Importante a gente ser bastante direto. E é isso. Muito obrigada.